Pessoal, então eu acho que já está na hora. Pessoal, vamos dar início, então, ao nosso colóquio. Então, pessoal, esse é o primeiro colóquio do programa de pós-graduação em Nanociência e Materiais Avançados, e a gente tem a honra de dar início com o professor Fázio, né? O professor Fázio é um pesquisador e professor ilustre aqui né? Não só aqui da UFABC, mas da USP, né? E agora o professor Fázio já passou por diversos locais, né, Fázio? Pelo Ministério, enfim. Agora ele é diretor lá no Laboratório Nacional de Nanotecnologia, né? Então, realmente a gente tem a honra, Fázio, de iniciar os nossos colóquios com a sua apresentação, né? E eu passo a bola aqui para você e um bom seminário a todos. Ok, Zé Antônio, muito obrigado. Quero agradecer aí a todos os colegas da UFABC. É um prazer novamente encontrá-los, nem que seja de uma maneira meio remota, mas obrigado pelo convite. Uma sexta-feira à tarde, eu não vou, como é que se diz, ser um pouco técnico no sentido matemático, mas eu escolhi um tema que eu acho que é um tema muito importante e é um tema assim, para os jovens pesquisadores pensarem. Os mais velhos eles vão reclamar da minha palestra, mas eu espero que não impressione os mais jovens, tá? Porque eu acho que a gente está vivendo um momento que vale a pena a gente discutir um pouco sobre ciência. Eu não vou falar de nenhum artigo que eu publiquei nessa reunião aqui, porque os artigos que eu fiz, na verdade, já foi apresentado, alguns deles no temático aí, e, enfim, eu vou fazer uma conversa de uma coisa que eu acho que é importante para um curso de nanotecnologia, enfim, a gente vive um momento, né, no mundo, né, de uma explosão cibernética, como falava no meu tempo, né? Jovens sedentos do saber e muitas vezes se afogando em informação. E eu escolhi esse título para dar uma noção para vocês de uma discussão que já acontece na ciência, muito antes dessa parte da informática, que é o conceito versus a ferramenta. Né? Então, Concept Driven Science, Tools Driven Science. Tá? Então, eu vou fazer uma apresentação para vocês. Ela é meio filosófica e mais ou menos também, obviamente, falando a visão que eu tenho. Então, acho que no final a gente vai ter uma boa conversa para a gente ir olhando. Então, eu botei aqui no primeiro slide, só para vocês terem uma ideia, tem dois pesquisadores aí, o Philip Leonard e Albert Einstein. Essa frase aí é de um pesquisador lá de Boston. Então, ele escreve o seguinte, que se você perguntar à maioria do público quem são os seus cientistas favoritos, é provável que que sejam cientistas teóricos. Einstein, Newton, Galileu, Hawking. E por mais brilhante que seja esse trabalho, o trabalho real de descobrir novos fatos é feito por experimentalistas e não por teólogos. E assim a concepção popular da ciência é tendenciosa para os teóricos. Isso é uma verdade. Né? Eu coloquei dois aqui embaixo. Né? O da direita aí, os jovens conhecem. O da esquerda também, se for físico, também conhece. Mas se perguntar para um biólogo, para um químico, para um engenheiro, às vezes também não tem obrigação de saber, né? Mas quem descobriu o efeito fotoelétrico, né? E falou pela primeira vez, né? Que a excitação eletrônica ela não depende da intensidade da luz, mas sim da frequência, foi o Leonard, tá? Que era o experimental. E quem descreveu foi o Einstein. Então, essa volta aqui que eu quero falar do conceito e da ferramenta. Né? O conceito eu daria para o Einstein e a ferramenta eu daria para o Leonard. Eu não entrei aqui no aspecto de quem é e quem não é. E tem muitos trabalhos que vocês devem já ter visto, e eu vou focar um pouquinho nas ideias dele, do Freeman Dyson, né?
Freeman Dyson é um físico importante, famoso. Eu acho que faleceu, não sei, ele estava muito velho, não sei dizer para vocês, mas em 2012 eu lembro de ter visto esse artigo aqui. E ele diz o seguinte, que as ciências físicas elas alternam entre as revoluções, né, que vão de novas ideias, explorando revoluções de novas ideias com a exploração de novas ferramentas. Tá? E, na verdade, ele coloca vários aspectos em que que eu vou entrar em detalhes um pouquinho mais, a teoria do Thomas Kuhn. Ele acha que o Thomas Kuhn é um teórico que puxa a coisa por um teórico. Então, como é que acontece as mudanças? Eu vou falar tudo isso para chegar no final na minha informática lá. Então, todo mundo aí conhece, né? A grande maioria já leram, se não leram, vale a pena ler, porque é a base do que se ensina hoje nas universidades, né? Do ponto de vista de história da ciência, é o livro do Thomas Kuhn, que é A Estrutura das Revoluções Científicas. Então, o Thomas Kuhn coloca um termo que começou a ser muito usado em ciência, que é o paradigma, né? Então, você tem uma ciência, você tem um conjunto que ele chama de uma ciência normal, essa ciência ela vai crescendo, você vai juntando novas informações, aquilo que você consegue entender, aquilo que você não consegue, e primeiro você monta um paradigma. Paradigma é aquilo que os cientistas utilizam, tá? Mas aí você começa a ter dados que não são explicados dentro daquele modelo. Aí você tem uma revolução e cria-se em seguida um novo paradigma. E assim vai a ciência normal. Então, aqui, por exemplo, eu coloco Aristóteles e Galileu. Então, Aristóteles, né, vem com as ideias de Galileu, que é a ideia experimentalista, né, que o Aristóteles está tudo no seu lugar porque o mundo foi feito assim. E o Galileu, ele confronta e começa a mostrar dados experimentais. A Isaac Newton faz uma bela teoria, escreve o Princípio, né, com as 3 leis da mecânica, e depois vem Lagrange e Hamilton, que colocam a formulação da mecânica de uma maneira bonita, maravilhosa, matematicamente muito bem explicada, né? Então, você tem os princípios da ação mínima. Então, a teoria da mecânica clássica ela fica bem fundamentada. Então, ela estabelece um paradigma dentro da mecânica, como as equações de Maxwell vão estabelecer um paradigma dentro do magnetismo. Bom, isso daí, só seguindo esse pensamento do Kuhn, se vocês olharem no final do século XIX, por exemplo, é uma pena que nos nossos cursos de física moderna normalmente são focados no efeito fotoelétrico e não na radiação do corpo negro. Mas no final do século XIX existiam muitos fenômenos que não eram explicados, que hoje a gente usa coisas banais que a gente explica, né? Porque a gente tem um paradigma da mecânica quântica. Por exemplo, o retificador de corrente, fotovoltaica, células fotovoltaicas e vários outros fenômenos que você já conhecia do século XIX que não era explicado. E aí começa um conjunto de experimentos e vem que o paradigma da mecânica clássica não é possível de comportar esses fenômenos, de explicar esses fenômenos. Aí em 1925, na verdade, em 1925 que aparece a formulação do Heisenberg, né? E depois vem a equação de Schrödinger. E daí todos que estão aí, se vocês olharem, contribuíram muito, né? Eu não sei se vocês estão olhando o meu cursor aí, você tem o Dirac, você tem o Max Born, você tem o Fermi, tem o Jordan, aqui está o Einstein, e o Heisenberg e o Bohr. Então, esses... E não poderia esquecer de falar do Pauli, né? Então, essa daí era a mecânica quântica e, assim, é o nosso paradigma hoje para explicar a matéria, não importa qual matéria nós estamos falando, é a mecânica quântica, né? Só quando a gente vai na cosmologia, né, que a gente precisa da relatividade geral, e a mecânica quântica não existe uma teoria unificada, mas para o nosso nível de materiais, não importa se é biologia, química ou física, o paradigma é a mecânica quântica. Tá?
Então, esse aqui é o livro do Freeman, né, do Dyson, que ele fala exatamente que o efeito, né, do concept driving, essa revolução que explica velhas coisas de maneiras novas, né? E o efeito do tool driving, né? Das ferramentas, as evoluções da ferramenta, é a descoberta de novas coisas que tem para ser explicada. Então, vou pegar aqui um caso de um exemplo, por exemplo, novas direções das ciências, né? Das ciências são criadas por ferramentas com muito mais frequência do que por novos conceitos. Ou seja, a parte dessas novas... Isso daí é já o Freeman dizendo o momento que nós vivemos. O momento que nós vivemos é o momento das ferramentas, que traz coisas novas, né? E para novos conceitos, muito mais que novos conceitos. E os novos conceitos aqui, que a gente está falando de maneira muito geral, eu estou pensando na mecânica quântica, mas a gente pode reduzir esses universos em alguns elementos dentro da mecânica quântica que eu vou falar. Tá? Então, eu estou colocando isso para dizer que tem uma coisa que eu chamo da ferramenta e a outra que eu chamo do conceito. Bom, aqui tem um gráfico que é apresentado aí já há muito tempo e que o Gabriel, meu aluno, gosta muito, que ele chama isso de quebra de paradigma. Eu vou tomar um certo cuidado de chamar de quebras de paradigma, mas, sem dúvida, se você olhar na visão de data drive, que é a formação de informações, você tem primeiro uma ciência empírica, depois passa por uma ciência teórica, né, que você consegue, através da matemática, traduzir aquilo que está no experimento. Daí você pensa no computador como sendo aquele elemento que faz as contas, né, as simulações, e depois você pensa num outro que é a inteligência artificial, e aí esse é mais ou menos que eu estou mais focado e um pouco preocupado com esse quarto paradigma aí, que no nosso caso são várias, inteligência artificial, machine learning, mineração de dados e etc., que é a parte que cabe aqui nesse seminário. Dentro de tudo isso, o contexto que aparece muito forte de Big Data, Machine Learning, na verdade, como apareceu nanotecnologia também. Nanotecnologia, ele dá aquela explosão no mundo todo a partir do governo Bill Clinton, no final do governo Bill Clinton, quando eles lançam um grande programa. Nos Estados Unidos, no final do governo Obama, também apareceu um programa, né, que é o Genoma Materials, né, que tem a continuação no governo Trump, né, e esse gerou uma grande discussão no mundo todo. No mundo todo foram criados laboratórios específicos de computação, no armazenamento de dados, técnicas voltaram a ser técnicas usadas em estatística e em outras áreas da ciência, como na medicina, na biologia, aplicada em materiais, muita coisa, né? E por que materiais? Que é uma outra coisa que a gente também está ligado e precisa tomar um cuidado com a nossa ciência, que a gente sempre vê uma visão um pouco utilitarista, né? Então, se vocês olharem o discurso do Obama, né? Por que ele queria uma pesquisa forte na parte de inteligência artificial, machine learning e desenvolvimento de novos computadores? Porque os materiais, ele escreve no discurso deles, é a chave para a economia e segurança nacional, né? A humanidade, ela é traçada do ponto de vista de progressos, né? De expansão territorial, nas guerras, etc., são de materiais, né? O povo que domina os materiais, eles são muito mais desenvolvidos, né? Então, você vê a Idade da Pedra, bronze, ferro, aço, né? Polímeros e a eletrônica baseada no silício. Na verdade, eu estou falando desses... Quando a gente fala de materiais, a gente sempre tem que olhar os materiais de uma maneira funcionalizada. Não adianta ter a pedra se eu não fizer lá o meu machadinho de pedra lá, né? E assim por diante, é a mesma coisa no silício, sem nós formarmos um dispositivo.
Bem, então eu vou começar a falar um pouquinho disso aqui, e que esses algoritmos de aprendizagem que são desenvolvidos, isso acontece há muito tempo, né? Em diversas áreas, como finanças, eu coloco aí, navegação, biologia, visão computacional, bioinformática e materiais, eu diria que nós estamos começando, por várias razões, tá? E a gente tem que começar e com muito cuidado isso daí, né? Então, machine learning, para quem nunca ouviu falar, muitos dos estudantes aí vão ver aí no curso da Luana, machine learning é a nova classe de ferramentas estatísticas para identificar padrões de forma automatizada em diferente conjunto de dados. Então, eu vou tentar ensinar o computador. Isso daí, como eu falei, já é utilizada há muito tempo, em áreas de grande complexidade, como farmácia, medicina, economia, sistemas financeiros, etc. Agora, em materiais. E eu coloco aí um perigo altamente tóxico, manuseie com cuidado. Senão a gente pode caminhar numa direção que nós vamos perder o conceito. E aqui eu já estou colocando a máquina como a ferramenta. Se vocês, eu estou falando em destaque em materiais, porque quando eu olho, por exemplo, uma área que nem biologia, farmácia, ela apresenta uma complexidade muito grande, tá? E essa complexidade muito grande, ela não leva de uma forma direta às leis fundamentais, né? Porque se eu chegar para um físico e falar, você sabe todas as 3 leis de Newton, 4 equações de Maxwell, sabe resolver, conhece as 3 leis da termodinâmica, conhece a solução da equação de Schrödinger, que é a equação de Dirac, então a minha conversa não vai fugir disso. Em outras áreas, isso da ciência também, não estou dizendo que uma tem mais valor que outra, porque as ciências elas nascem, e a física particularmente, que a química também, baseados em coisas muito fundamentais, em poucos pilares. E a vida não poderia ser tão diferente. A vida é complexa, se não fosse complexa, né, a biologia seria um mundo muito sem graça, né? E, na verdade, a gente consegue complexidades na física, mas sempre a gente tenta ter uma visão reducionista, sempre olhando o fenômeno de uma maneira diferente de um biólogo, né? Tem um artigo muito interessante que saiu na Nature, que eu devia ter colocado, como um físico conversa com um biólogo e como um biólogo conversa com um físico. Depois eu posso mandar isso daí para vocês. Bom, no caso da física, e os físicos e químicos são muito preocupados com alguma coisa, né? Que, no caso da biologia, se eu tenho uma correlação ótima, está praticamente resolvido o meu problema. Mas eu tenho uma outra coisa, que é uma causalidade, que às vezes dá muita confusão, né? Eu peguei isso aqui da internet, que era uma pergunta. Uma época repleta de furacões no Atlântico pode ser sinônimo de mais incêndios na Amazônia. Correlação ou causalidade, isso daí? Bom, aqui tem um exemplo trivial, mas que às vezes as pessoas elas vão caminhando e esquecem de olhar o termo corretamente e confundem. Então, quanto mais o aluno estudar, as suas notas serão maiores. Aí há uma correlação entre a nota e a hora de estudo. Agora, se o aluno tirar nota alta, não significa que estudou. Não há uma relação causal definida, tá certo? Então, o aluno tirou 10 lá, não significa que ele estudou. Tem outros fatores, né? A prova está mal feita, o aluno é muito inteligente e assim por diante. E isso daí só para dizer para vocês que correlação não implica em causalidade, né? Esse é um exemplo típico, né? Que você pode tentar, que eu chamo de uma correlação falsa, né? Mas se engana muita gente, né? Se você escrever aqui um gráfico, né, do consumo de margarina e o divórcio no estado de Maine, nos Estados Unidos. Olhando o gráfico aqui, está muito bem correlacionado, né? Você come margarina e divorcia, né?
Isso daí, essa correlação, para mostrar que existe, você pode até calcular a taxa de correlação, você vai ver que é uma coisa grande, né? Depende de como é que você coloca os seus elementos e as suas variáveis, né? Então, é só para mostrar isso aí para vocês. Bom, recentemente o Chemical Materials apresentou aqui as 5 áreas do futuro de pesquisa que vai gerar alto impacto. Quer dizer, a revista coloca isso, e tudo que a gente lê, a gente tem que saber com uma certa crítica, mas realmente eu acho que vale a pena, né? Então, ele está falando exatamente quais são as 5 áreas do futuro em materiais que usa machine learning. Então, são as 5 aí: validação das predições de machine learning por experimentos ou simulação, desenvolvimento de machine learning especificamente adaptado para dados e aplicações de materiais, desenvolvimento da capacidade de aquisição de dados de alto volume e rendimento, que é o nosso high throughput, método de machine learning que nos torna melhores cientistas, que é a compreensão dos fenômenos, aceleração de tarefa, tais como caracterização, integração da física no machine learning e machine learning com simulações. Tudo isso daí, no nosso temático, né, até todos esses, se vocês olharem esses 5 aí, esses 5 que estão aí estão fazendo isso, né? Alguns em pontos diferentes daquilo que eu apontei aí, tá? Aí tem aí da UFABC, tem a Luana, tem o Dalpian, tem o Maurício, né? Tem o Caetano da USP e o Reile lá da Unesp. Então, vamos lá no nosso conceito de Drive Science versus Tool Drive Science. Então, eu vou pedir para vocês fazerem uma reflexão aí, fazer um exercício de uma sexta-feira à tarde, tá? E depois, no final, a gente pode até discutir mais essa proposta que eu estou colocando para vocês. Em 1911, o Carl Owens, um físico holandês, ele descobriu a supercondutividade no mercúrio, ou seja, um material que não existia nenhuma resistividade, não apresentava nenhuma resistividade, e mais, ele apresentava um fenômeno chamado efeito Meissner, que é um material que apresenta um diamagnetismo perfeito. A minha pergunta que eu faço para vocês, vamos voltar lá em 1911, e eu esqueço, eu vou voltar em 1911, só que eu vou trazer para 1911 todo o aparato computacional que eu tenho hoje, todos os métodos estatísticos e probabilísticos que eu tinha hoje. A pergunta é, eu ia descobrir o que é a supercondutividade? Então, enquanto eu vou falando aqui, vocês podem pensar, né? Mas eu posso, eu posso dar alguns elementos para vocês. Então, nota bem, eu tenho toda a minha formação da mecânica clássica, aquele comecinho lá da velha mecânica quântica, estou em 1911. E venho para o ano de 2020 e carrego todas as informações, os meus códigos estatísticos, né? Os meus algoritmos todos para 1911 e todas as máquinas. A pergunta que eu estou fazendo, a gente conseguiria descobrir a supercondutividade? Só para dar alguns fatos para vocês. Por exemplo, sem o princípio de exclusão de Pauli, como é que eu posso pensar em explicar supercondutividades? Como é que eu posso pensar na supercondutividade sem uma correlação eletrônica? Como é que eu posso pensar na supercondutividade com os efeitos isotópicos? Então, eu poderia fazer um monte de experimento lá, né? Até 1911, pego 30 mil materiais que eu conheço e vou fazendo, variando a temperatura. Eu vou lá, aí vou pegar um conjunto, olha, somente metais podem ser supercondutor. Aí faço um gráfico de regressão lá e vejo, esse material aqui pode ser supercondutor, mas eu tenho minhas dúvidas ou a minha certeza que eu não terei o causal. Por mais que eu faça a conta, se eu não tiver um concept, se eu não tiver um conceito da mecânica quântica. E outra, eu estou falando mais, só com a simulação eu não chegaria num concept quântico, tá?
Bom, essa planta aí, não sei se vocês conhecem, chama-se Panaceia. Antônio, você me avisa o tempo aí, tá? Que eu tô... eu marquei o tempo. Bom, essa planta aí chama-se Panaceia. Panaceia é a cura de todas as doenças. E os teóricos têm uma panaceia. Tá? A panaceia dos teóricos chama-se DFT. É um método para resolver estrutura eletrônica de materiais do ponto de vista quântico. Tá? Então, lá eu tenho, lá na minha... nós temos aí essa teoria, que ela foi, na verdade, os dois teoremas, que é a base da teoria do funcional da densidade, na verdade, ele é de 1964, 65, que tem 64, 65, que tem as equações de Kohn-Sham, né, e os teoremas lá, que é o Walter Kohn e Hohenberg. Né? Então, essa teoria depois ela veio ter muito sucesso, não é mais recentemente, com o advento dos computadores e de formulações de outros algoritmos e métodos para cálculo de estrutura eletrônica de materiais. Então, hoje, 99,5%, de acordo com uma revista de química, os cálculos teóricos que nós chamamos de primeiro princípio são os DFT. Não quer dizer que seja o melhor método, seja aquele método capaz de nos colocar para cálculo de um número grande de materiais que são importantes. Ok. Como já falei, isso daqui é a principal ferramenta para predizer as propriedades de materiais, que é a teoria do funcional de densidade, e que deu o prêmio Nobel ao Walter Kohn em Química em 1998. Bom, a pergunta né? É o método mais preciso? Não, não é o método mais preciso. Né? Como tratar a base no DFT? O DFT tem alguns problemas que a gente tem que esquecer. Pseudopotencial vezes all electrons, e tem várias questões. Mas muitas vezes a gente usa o DFT sem o conception, sem o conceito. E isso é um problema. Então, eu falo isso mais para os jovens, os professores que estão aí sabem bem do que eu estou falando. Então, existe hoje, por exemplo, aqui tem um dado, se vocês olharem o número de publicações de machine learning, big data, high throughput, por ano, chega aqui em 2020, é da ordem de 1.000 artigos por ano, né? DFT é uma ordem de grandeza até maior que isso daí. Isso daí só usando quase que DFT para isso aí. Tem um trabalho, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas vocês podem ver, que eles definem aqui uma função de estado e para comparar vários métodos. Tá? Então, aqui tem uma expressão que você tem, por exemplo, a energia relativa, vamos pensar assim, a energia de formação de um elemento B menos a energia de um elemento A, desculpa, a energia de um elemento I, usando uma metodologia B, mas toda ela dentro do DFT, menos uma metodologia do DFT, né, para o mesmo material I. Então, essa é uma expressão, é uma integral. Você vê que é uma integral em volume, dentro de uma variação pequena de volume, só para ver o desvio em relação dentre os métodos. Vocês não precisam olhar esse gráfico aqui, mas hoje na praça existem mais de 50 aqueles confiáveis métodos de DFT. Então, aqui tem vários campos aqui, que all electron, método AE, todos elétrons que não usam pseudopotenciais, métodos de ondas planas, software potential, dois tipos de pseudopotenciais, né? O soft e o conservações de norma, e vocês olham essa tabela aí, e não sei se dá para ver, mas isso daí são variações em milieletronvolt por átomo.
Então, as coluninhas verdes, que diz a correlação, as verdes mais escuras, e vocês vão ver que os cálculos All Electron e o Viena, ou alguns outros aí, o All Electron, são aqueles mais precisos, tá? E mesmo aqueles que são imprecisos, estou falando de variações que são variações grandes, de 13 mil-elétron-volt naquilo lá por átomo, que não é um desastre, comparando com aquilo que nós vimos, por exemplo, na década de 80, por exemplo, que eram desvios grandes, mas ninguém levava em consideração. Então, a gente tem que tomar muito cuidado naquilo que nós queremos ver, na precisão do método, convergência de base, pseudopotencial e particularmente, uma grande parte desses métodos, a esses desvios, não estão ligados à metodologia de ser pseudopotencial. Você pode ver, que não vai dar tempo de eu mostrar, mas são devido à forma numérica, né? O algoritmo numérico utilizado para essas contas aí. Então, hoje nós estamos num estágio, se a gente quiser pegar, por exemplo, o caso... Vamos pegar aqui o parâmetro de rede do silício, né? Por exemplo, aqui está o PBE, né? E mesmo o PBE, e diferentes publicações. Você vê que hoje, em 2020, nós chegamos aqui nesses valores de 5,48 a 5,46. Eu estou falando em Angstrom para o parâmetro de rede do silício, isso é uma precisão altíssima, né? Comparado com o experimental, que é 5 pouquinho mais que 5,41. Então, esse é um desvio que existe no método e que é o que a gente quer ver. Bom, o que acontece é que eu vou mostrar aqui um treinamento de máquina para vocês, tá? Uma brincadeira que o Gabriel fez a partir de uma discussão que a gente teve aí, o Dalpian, o Zungar, o Carlos, não sei se o Gabriel está aí, mas a ideia é o seguinte, eu quero treinar agora, eu vou considerar no meu treinamento um conjunto de dados, eu vou fazer um machine learning para materiais, tá? E que eu vou tentar descobrir se eu posso ter, por exemplo, o meu gap de energia de uma maneira correta. Tá? Então, eu vou fazer dois casos aqui. Né? Então, essa função f minha é uma função universal e eu vou à busca de uma propriedade de saída que seja a energia do gap. Bom, gente, por que eu cheguei até aqui? Eu falei tudo aquilo para vocês depressa do conceito e da ferramenta. Então, vou usar aqui a ferramenta de Machine Learning para descobrir a energia de gap. Por que eu estou escolhendo aqui energia de gap? Eu poderia escolher outra propriedade. Aqui, energia de gap tem aparecido muito artigo na literatura do pessoal querer obter a energia de um gap usando DFT. Eu vou falar um pouquinho mais para frente, rapidamente, sobre isso, mas tem muito artigo. Eu tenho alguns artigos aí em Machine Learning, mas eu vou confessar para vocês, se eu tiver que ler um artigo de conceito e um artigo de Machine Learning, eu prefiro ler um artigo de conceito. Não tem coisa mais chata do que ler artigo de Machine Learning. Isso é uma opinião muito pessoal minha, tá? Eles são muito chatos mesmo. Porque a gente tem uma outra visão, tá? Mas para quem é mais jovem, talvez não ache tão chato assim. Então, eu tenho dois conjuntos de funções, uma que eu estou chamando uma função maior, f, e vou reduzir a minha função aqui, que eu vou chamar de estado fundamental, que está contido na minha função f, e vou fazer o seguinte. Eu vou fazer dois conjuntos, vou pegar materiais 2D, não metálico, não magnético, eu vou tirar, obviamente, os metálicos, que eu estou calculando o gap, eu vou
também tirar os não magnéticos para não ter outros problemas, né? E vou separar em dois conjuntos de materiais. Um material com 248 átomos, são materiais bem estáveis, eles apresentam uma energia em relativo ao convex-Hu da ordem de menos 0,56 a 0,1 elétron-volt por átomo, e tem uma energia de formação, obviamente negativa, que eu estou falando, estáveis, né, de menos 298 até 0,2 elétrons-volts por átomo. E um outro conjunto de 300 materiais, desculpa, lá em cima são 348 materiais, que eu chamei de estáveis. Eu vou lá no meu num repositório, tá? Nesse repositório, pego esse conjunto, faço um filtro e esses dois filtros aí. Na verdade, o Gabriel já calculou tudo isso aí, mas estou só dizendo a forma que você pode pegar isso facilmente. E o outro grupo são desses não estáveis materiais, que são da ordem de 299, são 300, né? E esses daí estão com energia acima do meu convex-Hu, né? Ou seja, da separabilidade, a fase dele menos estáveis que a separação aí, de 0,27 a 1,5 elétron-volts por átomo. E uma energia de formação que pode chegar até menos 2,75 a 0,2 elétrons-volts por átomo. Bom, e vou treinar esses dois diferentes, tá? Vou treinar o 348 e o 300 aí, os estáveis e não estáveis, tá? Eu não vou falar para vocês aqui quais são os meus inputs que eu dei aqui, mas os inputs que nós damos aqui são só inputs do átomo e informação da estrutura, para separar essas estruturas aí, tá? Então, eu tenho lá e depois eu coloco tudo isso num bolo só. Eu não quero entrar em detalhes da parte de simulação aí, mas só para entender que eu dou as informações atômicas, né? E essa parte de estrutura, 1, 2, 3, diferentes estruturas que tem esses materiais 2D. Bom, e vou calcular o gap separadamente. Então, se eu pegar, por exemplo, aqui nesse gráfico, eu tenho o seguinte, eu tenho dois espaços completamente independentes, tá? Então, na curva azul, na minha curva da correlação aí, eu tenho lá, eu sei qual que é o gap meu do PBE, certo? E vou treinar um machine learning lá para obter o gap, tá? E faço lá a curva e tem ali modelo estável, predito nos modelos, entre os modelos estáveis. Então, eu peguei aqueles 348 lá e dá essa curva bonita azul aí da minha correlação do machine learning. Então, eu vou lá no meu band gap 3, no outro eu vejo lá quanto que dá. E faço a mesma coisa para os instáveis, né? Que é a curvinha vermelha, que também está bonitinha aqui. Só que os instáveis, esses instáveis normalmente têm gap muito pequeno, então dá um conjunto aqui nesse fundo de poço aqui do PBE, né? Mas dá uma curva, etc. Então, agora eu faço o seguinte, vamos pegar esse azulzinho. Esse azulzinho é o modelo estáveis com os estáveis, que é aquele que eu mostrei lá. Agora, você pega lá, é a mesma coisa, você tem aqui o gráfico PBE e o machine learning. Eu pego o modelo estável para predizer os estáveis. É um desastre, tá vendo? Esse verde que tem aqui é onde tem alguns pontinhos verdes e a maioria deles aqui, ó, eles dão, o machine learning dá valores de gap para um material que no PBE é metálico. E a mesma coisa, o vermelhinho é o não estável com não estável. Então, agora eu pego o não estável e vou tentar predizer os estáveis. Eu tenho um outro absurdo, né? Eu tenho agora um conjunto de vários materiais de vários gaps que no machine learning me dá gap zero. Ou seja, eu tenho aí eu treinei um conjunto de dados pro gap, entendeu? Eu peguei os casos estáveis, eles não conseguem falar nada do meu não estável.
Ou seja, o conjunto de dados é muito importante. Eu não vou mostrar o resultado para vocês da mistura dos dois, porque isso fica para um outro seminário aí, tá? Que, por enquanto, o Gabriel está guardando em segredo isso daí. Bom, mas isso não é importante. Que eu só queria mostrar para vocês que o conjunto de estados de materiais que eu peguei, que são estáveis, quando eu jogo nos instáveis da besteira. E se eu treino os instáveis, ele não consegue também falar dos estáveis. Para quem nunca viu machine learning, parece óbvio isso daí, mas se você olhar na literatura, está cheio de besteiras falando disso aí. Então, se você olhar erro versus o valor verdadeiro, você pega dos estáveis lá, predito, dá tudo fora aqui. Ó. São todos muito ruins esses valores que a gente tem para a predição da maneira que eu coloquei. Então, os estáveis, o modelo estável overestima o gap, né? E o outro, ao contrário, né? Subestima o gap, que vai dar praticamente zero. Bom, eu peguei esse gancho do gap, né? Para dizer o seguinte: será que quando eu vou olhar no meu machine learning, vou fazer meu input, eu olho, porque eu estou usando as contas do DFT. Eu consigo pensar no DFT para prever o gap? Bom, eu sei que o DFT prevê um gap que não é ruim, que é ruim, quer dizer, não é um bom gap. Eu peguei todos os PBS, mas para eu fazer uma previsão de gap, nos dois casos, na verdade, eu estou fazendo um treinamento equivocado, no meu ponto de vista. Tá? Porque gap é um negócio que não é trivial na teoria do funcional da densidade. Né? Se nós formos lá em 1983, tem os artigos do Liu Shan com Michael Schluter, tem o artigo do John Perdue com Mel Levy, que eles mostram que na definição do gap, que a definição do gap de um sólido é a diferença exata entre a energia, o potencial de ionização e a afinidade eletrônica. E a mudança de carga, ou seja, no meu funcional, eu tenho que ter uma descontinuidade numa ocupação de carga, que ela vai passar de 0 para 1, ou de 1 para 0, que o funcional do densidade ele não consegue abranger. Então, predizer gap no funcional densidade é ainda um grande desafio. E não tem nenhum funcional. É bom os experimentais saberem isso, porque quando pedem valor de gap para teórico, não existe nenhum funcional capaz de predizer gap nos materiais em todas as faixas. O que existe na literatura são saídas fora do funcional da densidade. Por exemplo, o pessoal coloca valores de U, ou usam técnicas de funções de Green, ou usam, sei lá, correção de autointeração. E tudo isso não está dentro do funcional da densidade. E todos esses aí, eles não comportam também um princípio variacional, que é uma coisa muito forte no funcional da densidade. Então, existe uma falta de conceito para eu ir no machine learning. Mas tem maneiras de você pensar no gap, que também não vou falar aqui, e aprendendo com esses artigos do passado. Tá? Então, não importa quão grande é meu Big Data, certo? Que eu vou ter problema de chegar no conceito. Mas o que os físicos gostariam mesmo? É que o machine learning mostrasse como é que vai ser funcional. Né? Ter o conceito de o que está faltando nesse funcional, o que eu posso aprender no funcional. Esse é um trabalho fundamental na visão do gap, e não olhar uma correlação de materiais. Esse aqui, essa frase do Poincaré eu gosto muito. Né? A ciência é construída com fatos, assim como a casa é feita de tijolos. Mas uma coleção de fatos
não é ciência, como um monte de tijolo não é uma casa. Então, vamos lá. Só para concluir, eu acho que eu estou aqui com meus 50 minutos. Soluções baseadas em aprendizado de máquina sofrem de diferentes problemas. Algoritmos de machine learning em seu estado atual podem ser tendenciosos, sofrer de relativa falta de explicabilidade e são limitados em sua capacidade de generalizar os padrões encontrados em um conjunto de dados de treinamento, em particular em materiais. A gente nunca pode esquecer o conceito. Obrigado e estou à disposição para a pergunta. Muito obrigado. Ok, Fázio, muito obrigado pelo seminário. Bater palma aqui. O Fázio, vou abrir para perguntas. Eu tenho uma primeira pergunta, que, voltando mais para o lado filosófico da coisa, sim. E pensando na carreira, principalmente na sua carreira, quem que te dirigiu mais? Conceitos ou ferramentas? Foi conceito, infelizmente. E isso depende muito do tempo, Fázio? Lá atrás era mais por conceitos e atualmente... Nota bem, lá atrás, não, até gostaria que tivesse mais a ferramenta, mas não especificamente o machine learning. Eu tentei ser um físico experimental e foi um desastre, que eu não conseguia, na minha graduação, era um laser. Então, eu resolvi ter teoria. Mas o meu trabalho são sempre olhando o experimento, né? Mas eu dou... Para mim, foi o conceito. Então, e a gente, não só eu, outros colegas, né? A gente... só para um parênteses dessa sua pergunta, é importante, porque se você olhar na literatura, tem muita discussão, por exemplo, com as palavras do Dirac, né? O Dirac era uma pessoa tímida, né? Mas para ele não importava muito o tools. A beleza estava no conceito que a equação dava. E isso é uma coisa que a gente é formado, muitos físicos teóricos são formados dessa forma. Mas eu acho que no meu tempo era pior. Hoje eu acho que os físicos eles têm uma noção, até pela vida, do ponto de vista, eu não vou aqui filosofar, da economia, é a visão da ferramenta, né? Agora, o que me chamou a voltar a pensar nisso foi a parte do conceito da computação. E, às vezes, apertar um botão não quer dizer muita coisa. Mas, respondendo sua pergunta, o meu foi mais conceito. Para mim, eu achava muito bonito estudar quântica 3, teoria de campo, etc. Mas, se você olhar meus artigos, no começo, para ser aceito, eu coloco a parte experimental como importante. A parte de ferramenta, a parte de ferramenta também é extremamente importante. Você citou a supercondutividade, né? Isso. Mas se o holandês lá não tivesse conseguido liquefazer o hélio e baixar a temperatura, né, naquele valor, toda essa física linda de supercondutividade não tinha sido aflorada, né? Então, a ferramenta, o fato de você conseguir liquefazer hélio foi extremamente importante. Fundamental, como é hoje, por exemplo, sei lá, em espaços diferentes do ponto de vista de coisa, o laboratório síncrotron aqui. Não estou dizendo que você vai quebrar um paradigma grande, mas, por exemplo, a supercondutividade ela não quebrou um paradigma, né? Ela mostrou que tinha alguma coisa no paradigma clássico errado. Aí, em 25, vem a mecânica quântica e, com a ferramenta, aí, no caso, o conceito da mecânica quântica, muito tempo depois, por sinal, muito tempo depois, todos aqueles que estavam naquela foto que eu mostrei para vocês, talvez exceto o Jordan lá, todos tentaram explicar a supercondutividade. O Einstein tem um artigo de supercondutividade que eu tinha, que infelizmente eu não consigo achar, que era completamente muito longe de explicar. O Bardeen, na verdade, o colega do Bardeen, o Seitz, tentou mostrar para o Pauli as ideias
do Bardeen, já antigo, de levar em conta a massa do material, ou seja, o conceito de fônon acoplado a elétron. E o Pauli falou, cara, está tudo errado isso, o Heisenberg está muito mais perto para chegar. E o Heisenberg achava que era um problema de um potencial de longo alcance, porque eles conheciam o efeito Meissner, eles sabiam que tinha uma correlação grande, ou seja, o par de Cooper era uma coisa que não era de alguns ângulos, era uma coisa de muitos ângulos, mas o Heisenberg não explicou. O Feynman tentou, não explicou. Bohr tentou, não explicou. O Schrieffer, quando foi explicar para o Bohr convidou ele para dar a palestra lá. E quando o Schrieffer explicou, o Bohr falou, isso não tá, é muito simples para estar certo, né? E ele era um estudante, ficou muito chateado, escreveu para o Bardeen que o Bohr não tinha gostado da teoria BCS. O problema é que tem que desconfiar dos mais velhos, muitas vezes. Tá. Pessoal, vou abrir para perguntas. O Gustavo já disse aqui que tem uma pergunta. Vai lá, Gustavo. Ô, Fázio, bem bacana as suas ideias. Depois eu tenho umas dúvidas aí daquela questão do não estável, subestímulo, gap, mas é muito técnico, então eu não vou perguntar disso agora. Mas a questão é a seguinte, você acha, não ficou, só queria que você reforçasse o ponto. Você acha que o machine learning pode ser uma nova ferramenta para nos levar a novas descobertas, ou você acha que não? Quer dizer, daqui para frente vai poder ser, ou você acha que não? Não, eu acho que sim, ela vai poder ser. O que eu acho que para ser, a gente não pode esquecer o conceito. Por que eu estou falando isso, Gustavo? Se você olhar os artigos, tem muitos artigos em boas revistas, o input para treinar a máquina, estou falando obviamente, de coisas machine learning, que você dá a informação para a máquina, tá? Essas informações tem que ter o conceito. Eu poderia ter pego, por exemplo, esse trabalho nosso do Rashba. Como é que a gente foi procurar cruzamento de níveis? Né? A gente, de tanto olhar, tinha alguma coisa. Aí você faz um modelinho, tem alguns que usam a palavra modelo, viu? Em vez de conceito, por exemplo, né? Mas o conceito é mais geral. Você faz um modelo e daí você vai atrás, por exemplo, para fazer um output, etc, etc. Então, eu acho que quando a gente treina um material, não adianta a gente colocar milhares de features, né? E eu acho que tem muitos grupos que já perceberam isso. Eu vi um recente aí, que eu não vou citar o autor, que eu duvido que ele tenha colocado muito feature no machine learning. O que é muito difícil, embora saiu um Physical Review Letter recentemente, é obter uma lei da física através do machine learning. Isso é muito difícil, mas que ela vai ensinar e você obter conceito, eu acho que sim. Não sei se foi a sua pergunta. Agora, foi sim, está ótimo. Não, está ótimo. Agora, só queria confirmar essa daí. Não, eu acho importante. Por isso que a gente faz machine learning. Mas eu não gostaria de fazer machine learning sem saber por que eu tenho que usar uma base grande para eu calcular, saber que o meu funcional da densidade eu derivo de uma maneira variacional, saber que o meu funções de Green lá não faz parte do DFT, e colocar o U é um parâmetro. Tá, Fázio, o Carlos tem uma pergunta. Opa, obrigado. Oi, Fábio, tudo bem? É o seguinte, bom, eu também fiquei muito animado e curioso com aquele problema que a gente tinha discutido junto com o Gabriel e você, dessa habilidade, e como essa habilidade de fato afeta o tamanho do gap e a predição do mesmo, mas eu não vou entrar em detalhes. Eu gostaria de fazer uma pergunta, orientar mais ao machine learning e como ele poderia auxiliar aproximações que a gente usa agora, como o DFT, por exemplo, para a predição e compreensão dos fenômenos. A gente sabe que é muito difícil obter informações de modelos, ou como se diz, conceitos do machine learning, mas a gente sabe que dentro de aproximações numéricas,
o machine learning poderia sim ajudar e auxiliar a melhorar essas predições. Por exemplo, tem papers tentando fazer essas correções dentro do DFT para ter uma melhor predição do tamanho do gap observado no experimento. No entanto, a gente sabe que está ainda longe. E eu queria saber a sua opinião geral sobre esses avanços. Então, o Carlos, a pergunta que é possível, a resposta que eu ver particularmente, se quer saber no caso do gap, por exemplo, não, ou outras coisas de mais geral, porque eu vejo o seguinte... de forma genérica, sim, na verdade. Uma forma genérica. Se a gente vai usar o DFT, a gente tem que saber os limites do DFT. Então, por exemplo, o funcional, até hoje, eu vejo como o calcanhar de Aquiles ali, tá? E eu tenho assim em mente, né? E pouco tempo que eu pensei, e olhando esses artigos de gap, depois que o Gabriel me mostrou isso aí, como talvez a gente caminhasse, mas obter um funcional, agora que eu estou falando uma coisa explícita, né? É difícil, mas eu acho que é uma coisa que tem que caminhar junto. O machine mais ou menos a mesma pergunta que o Gustavo fez. Eu acho que o machine learning ele tem que caminhar junto com o conceito e a gente tentar talvez melhorar o conceito dentro daquele subespaço. Vamos pegar lá a DFT, volta para o machine learning e faz esse processo de vai e volta, né? E isso é importante. Mas integrando o machine learning mesmo dentro do DFT, por exemplo, que eu faço machine learning para energia cinética, por exemplo. Isso. Bom, para mim seria, a gente conversa isso há muito tempo, a gente nunca sabe, né? Desde aquela época lá com o Zé, né? Você eliminar a equação de Conchamp, por exemplo, certo? Você vai ter uma velocidade muito maior e você vai ter uma energia cinética na sua energia total que você não precisa. Isso é muito bom. Se você olhar os machine learning, você sabe melhor do que eu isso, tem caso para 5 elétrons, 10 elétrons, mas um caso mais geral, e isso pode levar, sim, a você a melhorar o conceito. Agora, curvas de correlação você tem que olhar, né? E com um certo lente, e tentar obter alguma coisa aí, mas sem destruir o conceito. E, pelo outro lado, criar conceito, né? Por exemplo, você pode pensar, Carlos, em supercondutividade Ricci. O que nós já sabemos delas, né? E como você pode usar, por exemplo, o DFT para isso aí. Hoje, por exemplo, o DFT é usado, por exemplo, para esse supercondutor que acharam agora, para estimar qual é a temperatura, desculpa, a pressão que está aquele material. Você não tem um medidor de pressão para aquelas pressões, né? E o DFT é usado. Então, é um método poderoso. Agora, tem que saber usar com parcimônia, né? Mas você ia fazer uma pergunta e não quis fazer. Eu quis provocar você e o Dalquian, mas... O Maurício também tem uma pergunta. O Maurício. Oi, Maurício. Tudo bom? Oi, Maurício. Eu achei muito legal. É mais um comentário que você, como eu não estou entrando na área, mas o primeiro se você acha que tem uma diferença em que você aplica machine learning quando existe uma relação causal, por exemplo, o pessoal que fita potencial. Então, essencialmente é uma função de ajuste, né? Isso. Então, isso eu vejo menos problema nessa questão, porque, na verdade, você está substituindo, né, Perfeito. Por uma parada, né? Agora, é o item 5 daquela tabela, que eu acho que isso daí é um sucesso. Uhum. Tá? Isso eu acho que é uma parte que o machine learning, tudo bem. Agora eu já sei onde isso vai chegar, mas vai lá. Não, então, a outra é quando você tem que classificar sem ter uma relação causal clara. E aí os computeiros, né, pelo que eu andei lendo, o que eles falam essencialmente é que está tudo no dado, né? Quanto mais dado, melhor, até meio que não importa muito o método. Tem até um pesquisador da Microsoft, que acho que
ele tentou provar isso, eu não sei, mas essencialmente ele disse que não importa muito que tipo de método de machine learning você usa, se é support vector machine, se é neural nets e tal, se você tiver dados suficientes, seu modelo vai ser bom. Então, isso aparentemente vai na direção oposta, mas eu acho que eu só queria adicionar e aparentemente a inteligência está em escolher os dados, né? Eu acho que isso está no seu exemplo. Porque materiais, que foi, talvez essa conversa pode ser um pouco mais longa, né? Mas em materiais, você tem razão. No caso de outros sistemas, vamos pegar um sistema não supervisionado, imagens, por exemplo, no microscópio. Quanto mais pixel tiver e puder selecionando, melhor, que eu dou de entrada. Aqui, se eu dou... O algoritmo, ele não consegue, se você tiver ou poucos dados ou muitíssimos dados, particularmente em materiais. Tá? Você vai criar... É muito difícil, porque você... Tem um trabalho meu com o Carlos aí, que a gente separa bonitinho os isolantes topológicos dos triviais, mas a máquina dá duas expressões matemáticas para a gente, que a gente perdeu mais de um ano para tentar, e esse artigo nunca foi publicado, por sinal, por outras razões, né? Mas a gente não via uma relação causal. Tá? Ou seja, eu não consigo derivar isso de primeiros princípios. Se eu pegar as leis de Kepler, por exemplo, eu não sei as leis de Kepler, mas vou dar lá o raio maior, o raio menor, o tempo das órbitas dos planetas. Se eu pegar lá todos os planetas e tirar um, eu garanto para você que a máquina te dá aí a relação causal rapidamente. Nesse do Physical Review, eu acho que era a lei dos gases, ou a primeira lei da termodinâmica. Mas aí são coisas, são conceitos que a gente já tem um conceito muito grande antes. Então, eu estou pegando no caso lá vamos pegar do caso do Kepler, eu pego os raios, pego os tempos, né? E coloco todas as potências possíveis, etc. Eu vou obter, porque eu tenho um conjunto de dados muito grande, agora coisado que foi gerado antes do Kepler, né? Então, aí eu tenho uma coisa. Agora, quando eu vou, no caso de materiais em particular, eu não acredito nisso. Você tem que saber dar esse treinamento, esses dados iniciais. Senão, porque você não tem muito dado. Quantos materiais você tem? Quando você faz esse treinamento de materiais, olha, eu acho que eu não sei se eu vi algum com mais de 4 mil, 5 mil materiais. Acho que esse é o ponto, não tem dado. Não tem dado. Quando você fala isso do ponto de vista estatística, para o pessoal lá do passado, que pega dados de economia, esses dados de sociologia, do que for, para eles é muito estranho esse conjunto de dados que a gente trabalha, né? Quando você vai falar, por exemplo, desenho de moléculas em biologia, que tem que casar num certo ponto lá, nós estamos falando de um número muito grande de moléculas junto com outras informações, né? Então, é difícil. Mas o ponto que você falou do causal, a gente obter uma lei, eu acho que isso está... Não eu acho que esse é o objetivo. Eu acho que realmente é uma correlação que precisa tomar cuidado se não é divórcio com margarina. Bom, ok, pessoal, mais perguntas? Né? A gente já passou de 1 hora. Pessoal, então, se a gente tiver mais perguntas, vamos agradecer o Fázio de novo, né? Dá uma salva de palmas aqui. Antônio. Oi. Eu esqueci de apresentar o grupo aqui, né? Opa, pode apresentar. O Gabriel fica bravo. Tem o Gabriel, a Romana e o Bruno. Os 3 são alunos da UFABC, certo? E, certo. Por sinal, os 3 são alunos do programa da Nano. Do lado direito tem o Rodrigo Capaz, que é professor titular da UFRJ, que está passando aqui com a gente.
está no temático, e o Felipe, que é um pós-doc recém-chegado, né? E eu. Está com você a palavra. Legal, Fábio. De novo, muito obrigado. E quer falar alguma coisa, Gustavo? Tá tranquilo, Zé. Falou, pessoal. Então, até semana que vem. Obrigado, Antônio. Até mais. Falou, aí. tchau, Fábio. Tchau. Obrigado, tchau. Tchau. Até mais. Tchau. Até mais. Tchau aí. Tchau. Ô, Beto, depois eu te ligo aí para falar desse negócio de que não é estável subestímulo gap aí, mas depois a gente fala aí. Cara, a gente tinha conversado do ser anti-bonding o VVM. Não, mas eu acho que é outra coisa, viu? E isso está aí no caso do material não ser estável, assim, e, quer dizer, se muda a energia do anti-bonding, e era o que a gente esperava, né, ser diferente no caso de ser estável ou não. A gente teve uma discussão longa, e o Gustavo falava que não acreditava no início, aí ele falou, não, até que pode ser, né? Mas essa é uma discussão bem legal, que a gente tem tentado explicar do ponto de vista do caráter do orbital, quer dizer, quando você tem um material que não é estável, ele tende a ser anti-bonding, o VVM, e isso afeta a pressão do gap. Tá. Mas o que o Gustavo está levantando aí que eu não entendi até agora, Gustavo? Não, você falou assim, material... na verdade, é que eu não entendi direito o modelo de vocês, então eu precisava entender um pouquinho melhor exatamente o que foi feito, não ficou muito claro aí, mas teve uma frase que você falou assim, material não estável, para materiais não estáveis, o modelo de machine learning subestima o gap. É isso? Ele dá 0. Tá, para materiais não estáveis, mas é porque, na verdade, a minha dúvida é que é o contrário, na verdade. O DFT subestima o gap. É que eu treinei. E daí o DFT subestima o gap e daí o material fica instável. Entendeu? Não. É o contrário. Não, é que você treina o machine learning com os que não são estáveis e tenta predizir com esse modelo aqueles que são estáveis, né? Então, isso, exatamente. Entendi. Eu estou colocando uma bias, que não tem nada a ver mais com você prever coisas. Eu estou treinando materiais não estáveis e tentando obter uma informação dos estáveis. Entendi. Entendi. Ou seja, eu estou treinando, eu sei que estou treinando errado, é porque agora tem que chegar naquela discussão com os húngaros, a gente, em vez de fazer por gap, nós vamos fazer com Rashba, não é isso? Era isso, Carlos? Começou disso, né? Se você inclui os materiais que têm uma estabilidade baixa, você pode estar prevendo algo que não vai fazer sentido para os materiais que possam ser sintetizados, etc. Essa era a pergunta, né? Mas a discussão depois que começou por aí era, bom, para verificar essa hipótese, vamos pegar um exemplo mais simples. Poderia ser, por exemplo, o tamanho do gap. Aí foi que a gente começou nessa linha do gap. Então, mas esse do gap, ô Gabriel, você já está aí, então? Deixa eu falar uma coisa. Esse do gap, Carlos, Gabriel, Gustavo, dá para fazer umas brincadeiras boas, viu? Dá. Eu estava pensando, a gente tem acesso naquele programa do Guimarães, que ele faz a meia ocupação, que está a Lara... Aquilo tá... Tem no VASP, tem disponível. É o pseudo só. Seria interessante fazer um treinamento com meia ocupação, só para ver. Se a gente tiver... Esses dados tem com meia ocupação também? Não. Acho que ninguém usa. Em vez de fazer PBE... Mas, o Fábio, sabe o que seria bem legal? Pega o modelo do Harrison para o gap, que ele tem um livro. Ele diz que você consegue predizir o gap só usando a energia dos orbitais, né? S e P, por exemplo. Isso, você passa a linha nesse gráfico que você está mostrando agora, você veria que ele vai ficar muito mais próximo da linha sul, né? Agora o que ocorre? Se você pegar esse modelo do Harrison, que foi feito para SingBlend, e você pegar um material que é mais estável, por exemplo, na composição Bursight, por exemplo, e você tentar jogar nesse gráfico, ele vai ficar fora. Ele vai ficar sendo como se fosse um gap muito grande.
Ou seja, isso com o modelo machine learning que vocês têm. Ou seja, se você usa um modelo feito para materiais estáveis, modelo matemático, né, fenomenológico, para materiais estáveis, e você usa esse modelo para preduzir o gap material que não é estável, você vai ter uma superestimação daquele gap. Então eu fiquei impressionado que ele de alguma forma replica o que eu tinha visto no modelo do Harrison. Isso é interessante. Mas vamos discutir isso daí uma hora com mais calma aí, gente. Beleza, Fázio. Pô, muito bom. A outra coisa eu não tenho acompanhado esses últimos funcionais aí, mas estou falando dos funcionais do Perdue, que normalmente vem de primeiros princípios, tá? Que ele pega. Isso é uma outra coisa, né? Você pegar aquele funcional e tentar obter, na expansão dele, dos limites de baixa densidade e altas densidade, tentar treinar a máquina. Bom, enfim. Mas isso eu acho que já... O pessoal está fazendo isso, né, Fázio? Eu não vi isso daí, não. Tem o pessoal que quer achar ou a forma analítica direto, ou só a parametrização desses coeficientes mesmo. Não é a Marivi que fez isso? Eu acho que a Marivi, aquela que trabalhou com a Luana, estava fazendo isso, eu acho. Marivi Fernandes Serra, alguma coisa assim, né? Isso. Eu vi um paper dela. Ela está fazendo isso daí. Ela vai dar um talk no evento aqui da SBF, eu acho, sobre isso, viu? Queria ver. Bom, então você já está fazendo também? Não, mas não é que está fazendo, daí não tem mais. Ela tem um paper agora que saiu recente, que saiu na Nature Communications, naquela Nature Computational Materials, que fala desses machine learning de gaps para diferentes funcionais, sabe? Mas eu não gostei muito. Ok. Mas você, então, acha que conclui com esses dados, Beto, que não dá para treinar com materiais instáveis? Não dá. A física por trás, Gustavo, é que você está assumindo, por exemplo, que a física por trás que escreve o gap ou qualquer outra propriedade, um material estável e inestável é a mesma. E não necessariamente poderia ser assim, sabe? Exatamente. A gente sabe, por exemplo, que... Mas essa afirmação eu não compro, Carlos, porque as perovskitas, elas têm os orbitais trocados também, e elas são estáveis. Você tem um monte de materiais, a estabilidade pode ser trazida por vários fatores diferentes. Você pode estar acima do Hall por um fator que pode levar a ficar em cima do Hall é esse que você falou. Mas tem um monte de outros fatores. Exatamente. É simplesmente uma comparação entre dois entre poderiam ser outros materiais. Por exemplo, pega simplesmente parâmetros rede e vamos supor que você pega materiais inestáveis e estáveis. Você vai ver que a tendência do parâmetro rede dentro de materiais estáveis e inestáveis é diferente, porque é uma propriedade que depende de como se organiza os átomos, aquela composição dentro de uma estrutura específica. Eu até queria ver, do modo geral, os instáveis, eles dão a distância atômica esperada, obviamente, que eles são maiores do que os não estáveis. Não sei se Gabriel o maior de estados antiligantes. Dá para você fazer aí uma brincadeira com parâmetro rede, e a gente vai ver que essa propriedade, de alguma forma, também depende dessa habilidade. A gente vai ver que o modelo que escreve o parâmetro rede para estáveis e inestáveis, a gente poderia ser diferente. Sim, na verdade, a gente tem a propriedade final, que nesse caso é o gap, e a gente tem alguma variável intermediária que está representando a estabilidade. Pode ser, por exemplo, parâmetro de rede, mas é uma função implícita de alguma coisa. Na verdade, esse tipo de correlação, o Goldschmidt já tinha achado, né, para as perovskitas, que é aquele tolerance factor. O fator de tolerância. De raios, né? De raios. Bem. Mas, Carlos, você dizer que não é a mesma física que explica os materiais instáveis, eu acho que é bastante forte, hein? Porque, afinal, essa física diz que o material não é estável, no fim das contas. Eu acho que é um subespaço, né? Então, exato, os materiais estáveis... Um subespaço pode ser. É a explicação para uma parte dos materiais que não são estáveis. Que tem uma característica específica. Isso, mas não é... Sim, eu sei que a afirmação é muito extrema e forte,
Mas vamos supor que você tem um conjunto de regras que definiriam o tamanho do gap no espaços estáveis. Então, o que a gente esperaria é que, embora você tenha uma tendência, se você pegar o material agora e você obrigar ele a estar nessa estrutura, ele poderia sim ficar fora da curva. Então, não é que há uma regra geral, como você disse, é verdade, não há uma regra geral, mas provavelmente é um conjunto de regras que definem o gap em um caso e outro, né? É o que a gente esperaria. Quer dizer, seria muito bonito que fosse assim, e seria a hipótese que a gente deveria mostrar com machine learning, eu acho. Bem, pessoal, eu tenho que ir porque eu tenho uma reunião do Conselho Universitário Também. Agora. Né? Falou, pessoal. Um abraço aí, James. Abraço aí. Tchau. Depois preciso falar com você, hein, cara, que eu tô entrando... Não, mas sobre o machine learning aqui tem um exemplo, acho que é bom talvez usar dessa questão do dado, ter dado bom, ter dado ruim, que o pessoal tentou treinar algoritmo machine learning para tomar decisão judicial. Não sei se você já viu. Sim. E que acabou o modelo tomando decisões racistas. Eu vi. Eu vi isso aí, cacete. Eu não quis falar na palestra porque, né, era polêmica, mas eu acho que é um exemplo... Porque se dá dado ruim, vai sair coisa ruim, né? Vai sair coisa ruim. Você tem um bias implícito, né? Então... Exato. Também foi um bot da Microsoft, que eles tentaram fazer um bot no Twitter, aí os trolls foram lá e treinaram esse bot para o bot virar racista. E o Carlos, e nosso artigo lá com o Matias, né? Vamos tirar do como é que chama lá? Do não, é um archive bem citado. A gente pode tirar do archive, sim. Mas eu acho que eu tenho uma ideia, e eu trabalhei nisso. Eu não sei se pega mal a gente enviar uma nova versão para o Matias. Não pega mal, mas o Matias, a observação inicial do Matias era absurda. E era a gente dar um significado físico para os dois lá. Não faz sentido. Não faz sentido aquilo. Bom, tchau, James. Fala, James. Falou, James. Então, eu trabalhei nisso. Sem fundos, ele não vai comprar mais. Pois é verdade. Mas eu trabalhei nisso e eu... Bom, depois eu explico direito. Eu posso ligar e contar a história. Aí conversamos aí. Tchau, beleza. Tchau, até mais aí. Fala, Fábio. Um abraço aí, até gente. Mais. Um abraço. Falou, aí, Gabriel. Tchau. Isso aí. Tchau. Cara, onde que eu saio aqui? Tô que eu faço agora? Que tem outra janela. Cadê? Porra, Gabriel, tá muito bom esse estável inestável aí, cara. Cara, eu fiz isso em 40 minutos. Pois é. Não, assim, porque a gente já tinha o dado em si, né? Daí o Fábio queria que o Zunger falasse alguma coisa, para daí depois a gente discutir todo mundo. Sim. É que, o Alex é complicado, viu? Porque parece que o Fábio falou que ele fica mandando mensagens, né? E aí, tem alguma coisa? Ou... Ele escreveu. Não sei se é saudade. Também. Eu acho que é amor puro aí. E aí, pensou nisso aí, tá? Liga pra mim. É como... Tô pensando em você, uma coisa assim, tá? Saudade sumida. Substituir onde diz machine learning, bota fácil. Aí. Eu tava pensando no machine learning. E realmente é muito bom, gosto muito. É mais ou menos assim. Aí ele escreveu para mim quando foi há 2 semanas, perguntando por isso, tipo, que a gente tem uma lista de coisas que a gente discutiu e ali perguntou qual era o estágio disso. Eu não respondi nada, cara. Eu fingi de morto, mas eu vou responder hoje e não vou falar do assunto para ele ficar aí meio ligado, porque cada 15 dias me manda um e-mail lá. E aí? Tá trabalhando? Tá bem? Só que... Mas como é que ficou? Vocês estão ainda... Tem projeto em aberto? Ou qual foi o combinado? Não, a gente tem coisa, só que o Alex, ele quer trabalhar comigo, mas ele não quer falar com o Gustavo. Então, é difícil, sabe? Porque ele tem que fazer o link direito com o Gustavo e estabelecer a parceria de forma adequada, né? E eu já falei pro Alex fazer isso e, sei lá, meio que não quer caminhar nessa linha. Então, não sei, cara, assim.
Tô esperando, Mas de qualquer forma... Não tá indo bem com o Gustavo? Eu tô tranquilo, assim, tô de Não, boa. o Alex com o Gustavo. Até que tá, só que eles brigam muito, cara. Nossa, eles brigam demais entre eles. Muito, muito. Tipo, o Fácil é muito mais tranquilo nesse sentido, sabe? Sei lá. Aí dessa forma fica complicado, Aí fica porque difícil. Se o não Alex tá. é agressivo, aí o Gustavo é mais agressivo ainda. E, bom. Aí. Mas o Fácil é muito mais político nesse sentido, mas eles se dão bem, obviamente. O Gustavo e o Alex são super amigos e trabalham bem juntos, né? Então, estou esperando, sei lá, de alguma forma estabelecer o contato de forma mais formal para ver o que ocorre. Mas os projetos estão lá. Então é só esperar. Vamos ver. E você tá trabalhando nas coisas do temático, no... Sim, claro. Eu estou focado Tipo... 100% no temático. Então, que tá gravando, né? Não, é verdade. Que filho da mãe, cara. Mas eu tô gravando. Não, falando sério, eu tô focado assim nas coisas. A gente tem algumas coisas para sair agora nesse mês, né? E aí depois a gente vai ver o que ocorre, né? Vamos ver. Cara, vou desligar aqui. Vamos encerrar. Um abraço, Gabriel. Falou, Vou te ver, cara. Falou, tchau. Até mais. Falou.